Você sabia que as equipes têm níveis de maturidade? Elas têm sim. Muitas vezes a gente atribui a questão da maturidade profissional apenas aos profissionais e não entendemos que a equipe, na forma de se relacionar, também tem os seus níveis de maturidade. E a gente consegue entender qual é a maturidade da equipe através da dinâmica desses relacionamentos. Como as pessoas se relacionam, elas têm confiança uma na outra, as trocas são abertas, honestas, as pessoas se escondem. A forma como as pessoas se relacionam nessa equipe vai nos dizer se esse grau de maturidade é maior ou menor. E obviamente que nós, enquanto gestores, queremos uma equipe que realmente seja madura, pois uma equipe madura vai performar muito mais, vai se sair muito melhor no seu desempenho. Porém, nós não podemos esquecer que nós, enquanto gestores, somos os responsáveis por fazer com que essa maturidade possa... E agora eu vou contar aqui para vocês quais são esses 4 níveis de maturidade. Presta atenção aí. O primeiro nível de maturidade é o que a gente chama de formação, ou que eu gosto de chamar é o nível infância. Assim como na infância, as pessoas dentro dessa equipe, elas ainda estão mais inseguras, elas não sabem exatamente o que fazer, como fazer, aquilo que elas devem fazer, e por isso elas são muito dependentes do líder, assim como crianças são dependentes dos seus pais. A relação entre as pessoas ainda não é baseada numa confiança tão grande. Elas são mais superficiais, poucas trocas acontecem e as pessoas elas estão ali muito mais para executar. Ou seja, fazer o que tem que ser feito, sem pensar no porquê elas estão fazendo, simplesmente recebendo as informações, recebendo a orientação para o que deve ser feito e fazendo. Então, muitas vezes, a equipe que está nesse nível de maturidade, ela não consegue desenvolver ideias novas, criativas, fica muito preso só ali na questão da execução. O segundo nível de maturidade é chamado de tempestade. Vocês já imaginam só pelo próprio nome o que isso quer dizer. E eu gosto de correlacionar a adolescência na fase de formação de um ser humano. A adolescência, aquela fase cheia de rebeldia. Então, as pessoas dentro da equipe nesse momento, elas também vão ser um pouco mais rebeldes, elas vão contestar o líder, vão testar esse líder, por isso que é uma fase bem tempestiva aí para quem é gestor. Então, elas vão questionar, porque elas querem saber, será que esse cara realmente é bom para ser o nosso líder? As relações também acabam tendo muitos conflitos, e não aqueles conflitos que são saudáveis, que vão levar à inovação, mas sim conflitos que vão levar a um confronto, a rompimento de laços. Geralmente nessa equipe existem muitas panelinhas. Então sim, as pessoas confiam uma nas outras, desde que seja dentro da minha panelinha. E o julgamento é muito presente também nessa fase. Então ninguém se responsabiliza. Os profissionais sempre vão ter alguém para culpar fora. Fofoca também acontece muito. O terceiro nível de maturidade da equipe é chamado de normatização, ou a juventude da equipe. Assim como um jovem começa a se tornar mais responsável, começa a ter uma visão mais de médio e longo prazo para a sua vida, entender que o que ele faz agora vai refletir mais tarde, nesse momento a equipe também começa a se tornar mais responsável. As pessoas começam a colaborar mais, entender que aquilo que elas fazem vai gerar um impacto, elas começam a confiar mais uma nas outras, a ter relações melhores, mais saudáveis. As trocas começam a se tornar também mais profundas. As pessoas buscam ali soluções em conjunto para o mesmo problema. Porém, apesar de existir confiança, ainda existem ali algumas resistências. Por exemplo, as pessoas muitas vezes escondem problemas para baixo do tapete. Elas não querem trazer problemas para cima da mesa, conversar sobre situações que causam conflitos, porque elas ainda têm medo de como elas vão ser vistas ou de rompimentos que possam acontecer. A responsabilidade também acaba se restringindo ao seu papel principal, à sua função. Então a pessoa ela é responsável, ela se compromete, mas com aquilo que ela precisa fazer. Essa é uma das principais diferenças para o quarto nível de maturidade das equipes. O quarto nível se chama performance, ou então a vida adulta. Nesse momento, as pessoas se responsabilizam não somente por aquilo que é da sua função, as suas atividades, mas elas se responsabilizam pelo todo. Elas entendem que tudo que acontece ali dentro daquele ambiente empresarial, dentro daquela equipe, também é responsabilidade deles. Ou seja, prestam muito mais atenção naquilo que fazem e sim, quando percebem que algo de errado vai acontecer, mesmo que não seja da sua responsabilidade, eles vão buscar alguma forma de resolver ou avisar aqueles que são responsáveis. A confiança é muito bem estabelecida nesse momento. As pessoas têm essa consciência de colaboração. Elas são muito honestas com as outras de forma muito respeitosa, mas elas trazem os conflitos, os problemas para cima da mesa para que sejam discutidos, pois elas entendem que é isso que vai criar a melhoria contínua e formas de inovação. Além disso, a diversidade é muito bem utilizada, ou seja, as pessoas elas não rejeitam mais as ideias diferentes, ou não existem mais tantos problemas as pessoas que têm perfis diferentes. Na verdade, elas entendem que se complementam e que é através da diversidade que nós conseguimos enxergar um único problema por diversas perspectivas e assim criar coisas melhores e maiores.
E aí, gestor, me conta, em qual nível de maturidade você acha que a sua equipe está hoje? Então fica ligado, porque muito em breve eu vou trazer qual é o papel do gestor em cada um desses níveis. Até lá!